Marcos 14. Marcos, capítulo 14, verso 3. Está escrito assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Diga, mais de 300 denários. E dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, porque a incomodais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Põe a mão no seu coração. Ore para que o Senhor fale com você nessa noite, em nome de Jesus. Ore para que Ele te dê revelação da palavra. Ore para que Ele te dê entendimento espiritual, em nome de Jesus. Amém, Pai? Ore ao Senhor agora. Pai, nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua palavra. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, dá-nos compreensão das Sagradas Escrituras. Ó Deus, que possamos, meu Deus, receber hoje entendimento, luz. Possamos receber hoje, meu Deus, clareza vinda, Senhor, do Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que recebamos o entendimento do céu. Ó Deus, e a nossa vida seja transformada, em nome de Jesus. Diga assim: nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona e ela tem poder para transformar a minha vida. Diga, eu me abro para recebê-la como luz no meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém, irmãos? Quero compartilhar com você essa noite a segunda mensagem da nossa série sobre primícias, sobre dízimo, sobre oferta. Tenho compartilhado, é muito importante nós compartilharmos essas mensagens, porque se tem uma coisa, se tem uma palavra que ela pode ter um grande efeito na sua vida, se tem uma palavra que pode transformar a sua vida, é essa palavra sobre primícias, essa palavra sobre dízimos. Veja, eu falo isso por mim mesmo. Me lembro da minha primeira oferta de primícias, mais de 10 anos atrás. Essa oferta ela teve uma repercussão muito grande na minha vida. Trouxe uma colheita muito grande, eu creio. Eu creio naquilo que a palavra do Senhor diz em Gálatas 6, verso 7. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Amém? Como é que você pode dizer isso para o seu vizinho? Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Bom, quero compartilhar com você a palavra baseada em 3 textos que nós iremos ler essa noite, em 3 histórias, 3 personagens. Quero compartilhar com você uma palavra que tem como título Mais Coragem que os Demais. Diga assim: mais coragem que os demais. Veja, você sabe, a Bíblia é um livro que conta a história de homens e mulheres corajosos. Na verdade, se você perceber, todos os grandes homens de Deus são marcados por essa característica, a coragem. Repare, nós compartilhamos domingo passado sobre Abel. Por que Abel ele teve mais destaque do que Caim? Por que a oferta dele foi recebida, se agradou a Deus, do que Caim? Porque na verdade a oferta de Abel foi uma oferta que exigiu dele coragem. Ele ofertou tudo. Ele ofertou todo o seu primeiro rebanho ao Senhor. Isso necessita de coragem.
para fazer. Você pode usar a palavra coragem como sinônimo de fé. Muitas vezes você talvez não sabe definir o que é fé. Fé, eu vou falar para você, é coragem. Repare, se você perceber um outro personagem logo adiante, você perceber a vida de Abraão. Veja, Abraão, o Senhor pediu para ele o filho dele. E ele, sem vacilar, ele levou o filho dele para ser oferecido a Deus. Vamos falar a verdade, precisa de muita coragem para isso, ou não? Precisa de muita coragem para isso. Os homens de Deus foram marcados por coragem. Se você pega o nosso Senhor, o maior homem de toda a história, de todo o tempo, o Senhor dos Senhores. Veja, para o Senhor Jesus ir para a cruz, na verdade, antes disso, para ele arriscar a divindade dele, porque ele é Deus, e ele já era Deus com o Pai na eternidade. E ele colocou a eternidade dele em jogo ao descer aqui na terra. Ele não podia pecar, ele tinha que viver como homem e não podia pecar. Ele iria viver como homem e ele iria estar sujeito às pressões e tentações de todo homem e não poderia pecar. No momento que ele pecasse, ele perderia tudo. Ele perderia a divindade dele. Ele precisou de muita coragem para arriscar tudo isso, ou não, irmãos? Precisou de coragem. Ele arriscou a divindade dele. Veja, e além do mais, ele foi para a cruz. Ele suportou a cruz. Tudo isso é necessário muita coragem. E o Senhor, Ele é o Senhor dos corajosos. Esse Jesus é o Senhor dos corajosos. Veja você, você, qual o nível de coragem você tem? Veja, para entregar o seu dízimo, para entregar uma oferta, é necessário coragem. O que faz algumas pessoas vacilarem no momento de entregarem o seu dízimo, entregarem a sua oferta? Falta de coragem. Falta de coragem. Interessante, porque quero compartilhar com você essa noite que só a oferta dos corajosos é que realmente marca Deus. Realmente chama a atenção do Senhor. Quero compartilhar sobre 3 personagens. A primeira está aqui. A primeira personagem que demonstrou coragem ao ofertar a Deus foi a mulher que ofertou todo o perfume do vaso. Nós vemos aqui uma mulher, uma história onde Jesus estava numa cidade chamada Betânia, uma aldeia chamada Betânia, e você percebe que ao chegar ali naquela aldeia, nós percebemos que ele entrou numa casa, foi recebido ali, mas de repente chegou uma mulher que trazia um vaso de alabastro, que trazia um perfume. E essa mulher, ela ofertou todo esse perfume ao Senhor. Ela derramou todo esse perfume aos pés do Senhor. Agora, o que é interessante aqui, irmãos, é que essa mulher, ela não ofertou parte do perfume. Você vai perceber aqui que ela foi corajosa o suficiente para ofertar todo o perfume sobre Jesus. Ela quebrou o vaso e ofertou tudo. Ela não pegou uma porção apenas e derramou aos pés do Senhor. Ela ofertou tudo. Ela entregou tudo. E algo que nos chama a atenção também é que desde muitos anos, desde os tempos antigos, perfume é um negócio caro, sim ou não? Esse aqui, por exemplo, ele era um perfume que valia quantos? Quantos, irmãos? 300 denários. Você sabe quanto que vale um denário? Sabe o que é um denário? Um denário é o salário de um dia. É uma diária. Então a diária está quanto hoje? 100, 120, 150. Vamos colocar, vamos arredondar para 100. A diária, então, ela ofertou, então, não foi uma diária. Ela ofertou 3. Você imagina você que é diarista. Você que faz diárias. 300 diárias é quanto, irmão? É o serviço de quanto? É o serviço de quase um ano. Veja, você estava achando que o fera e o top era ofertar o seu salário para o Senhor. Senhor, não. Vou ofertar o meu salário para Deus. Veja, alguns irmãos já tiveram essa ousadia, já entregaram o seu salário para Deus. Mas essa mulher aqui, ela não ofertou apenas o salário de um mês, não. Ela não ofertou o salário de uma semana, não. Ela ofertou o salário de um ano. Um ano!
300 dias, 300 denários. Talvez ela estava fazendo a economia dela, toda aquela economia que ela fez ao longo do ano. Ela pegou tudo aquilo ali e ofertou ao Senhor. Veja, irmão, o que o Senhor disse a respeito dessa oferta dela? Nunca mais vai ser esquecida. Sim ou não? Olha o que o Senhor falou a respeito dessa oferta dela. O Senhor falou assim no verso 9, 14, 9, o Senhor diz o seguinte: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, vai se falar do que ela fez. O que ela fez? Fala para o seu vizinho, ofertou tudo. Onde for pregado Jesus, vai ser pregado o que essa mulher fez. A coragem dela. Agora, interessante, irmão, aqui, é que nós podemos ofertar a Deus tendo duas perspectivas principais. Você pode ofertar a Deus com duas motivações principais. Qual que é a primeira motivação? A motivação de ajudar. Não, eu vou ofertar para ajudar. Se ou não, tem pessoas que ofertam assim, ó, não é? Não, eu vou ofertar para ajudar. Essa é a primeira perspectiva. É uma perspectiva boa? É uma motivação boa? Sim. É um bom nível de coragem? Sim ou não? Quem oferta nessa perspectiva, olha aqui para mim, quem oferta com essa motivação, ele oferta qualquer coisa, sim ou não? Qual que é a diferença? Nós podemos ofertar para ajudar e podemos ofertar para honrar. Quem oferta para ajudar, ele oferta qualquer coisa, porque é só para ajudar. Não, eu vou ofertar 10 reais, vou ofertar 20 reais, vou ofertar 50 reais aqui, eu já estou ajudando. Sim ou não? Então, qualquer coisa é o suficiente, porque só está ofertando para ajudar. Só para não passar batido, sabe como é que é? Só para não passar em branco. Não, eu vou ofertar, está tendo oferta de tudo isso, o pastor está ministrando sobre isso, então eu vou ofertar lá para ajudar na reforma lá, qualquer 50 reais, já está ajudando. Veja, isso é um bom nível, né? Mas ao outro nível, agora, é o que oferta para honrar. Você fala para o seu vizinho, ofertar para ajudar e ofertar para honrar. Veja, irmão, essa mulher, ela estava ofertando para ajudar Jesus em alguma coisa? Ela ofertou aquele perfume para ajudar ele. Jesus, eu estou percebendo que o senhor está precisando de um pouco de perfume, eu vou ajudar o senhor aqui. Foi assim, irmão, a motivação dela? Não. Ela ofertou para honrar. O Senhor Jesus falou, ela já está me honrando, ela está antecipando o meu momento de ir para a sepultura. Veja, essa é uma outra perspectiva. Agora, então quem oferta para honrar, então ele não oferta qualquer coisa. Ele não oferta qualquer coisa. Quem oferta para honrar, quando você vai honrar alguém de verdade, você sabe que você não pode dar qualquer coisa. É ou não é? Quando você pensa em honrar alguém, quando você pensa em honrar sua esposa, quando você pensa em honrar o seu marido, você fala, eu não posso dar qualquer coisa. Sim ou não? Eu tenho que ofertar, eu tenho que presentear ele para honrar. É ou não é? Assim também é com o Senhor. Quando você pensa em ofertar ao Senhor para honrar Ele, você sabe, você não pode dar qualquer coisa. Agora, você percebe que tem esses dois corações, essas duas motivações? Tem gente que só oferta para ajudar. Vou ofertar para ajudar aqui, tá bom, então vou passar em branco. Com qual perspectiva você está ofertando? Com qual perspectiva você oferta e você dizima? Para ajudar ou para honrar o Senhor? Como você está entendendo antigamente? Veja, aquela mulher, ela ofertou para honrar. Ela ofertou para honrar. E porque ela fez isso, quem faz isso nunca é esquecido pelo Senhor. Quem oferta para honrar Ele, quem faz algo para honrar o Senhor, nunca é esquecido por Ele. Fala para o seu vizinho, quem faz algo para honrar o Senhor, não fala para ele, quem faz algo para honrar o Senhor, não é esquecido por Ele. Dizer amém, respeito. Veja, ela fez isso para honrar o Senhor. O Senhor falou, nunca mais vai ser. Onde for falado do Evangelho, vai ser falado dessa mulher. Ela entrou para a história. Ela entrou para a história. Vamos querer entrar para a história de Deus. Oferte para honrar, irmãos. Oferte para honrar Ele. Amém? Segundo personagem que eu quero falar para você, está lá em Marcos capítulo 12. Marcos 12. Aí pertinho, né? Verso 41.
Marcos 12, verso 41. Veja, para ofertar algo realmente tem que ter essa ousadia, essa coragem. Você vai perceber essa característica. Marcos 12, e interessante que quem tem essa característica de ousadia, de coragem para fazer isso diante do Senhor, o Senhor coloca ele em destaque. Você vê, essa mulher, o Senhor falou, aonde for falar do Evangelho vai ser falado dela. Quer ver um outro que o Senhor colocou em destaque? O Senhor destacou ela. Inclusive nós vamos falar dela aqui essa noite. Olha lá, Marcos 12, verso 41. Quando se encontrar, diga amém. Amém. Assentado diante do gasofilácio, ou estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, em algumas versões da arca do tesouro, em algumas versões desse gasofilácio. Veja, gasofilácio é esse aqui, ou arca do tesouro, é o lugar onde se colocava a oferta. E aí a Bíblia diz o seguinte: estava Jesus observando como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas. Diga, 2 pequenas moedas. 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva aí, olha o Senhor colocando em destaque. É Jesus colocando em destaque, irmão, não é qualquer um. Pessoal, está vendo essa viúva aí? Essa viúva aí eu quero falar algo para vocês. Essa que depositou aí no gasofilácio mais do que todos os ofertantes colocaram na arca do tesouro. Todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo. Quando você diga assim, deu tudo. Deu tudo. Não, diga mais forte, diga, deu tudo. Deu tudo. Só as mulheres, deu tudo. Deu tudo. Os homens, deu tudo. Todos juntos. Deu tudo quanto possuía todo o seu sustento. Fala assim, mais coragem que os demais. Veja, mais coragem que os demais. Essa mulher foi mais uma corajosa diante de Deus. Interessante isso. É interessante porque outro ponto interessante desse texto é que muitos usam ele para justificar a oferta do mínimo. Então quem quer ofertar pouco gosta de usar esse texto aqui. Aí ele fala o seguinte: não, tá vendo, pastor? Olha, a Bíblia ali mostrou que tinha gente ofertando grandes quantias, mas o que Jesus percebeu mesmo é aquela viuvinha que entregou 2 moedinhas. Bem, foi isso mesmo que Jesus observou? O que você acha? Presta atenção no texto e verifique se foi isso que Jesus observou. Não foi isso que Jesus observou. Mas quem gosta de ofertar pouco, ele sempre vai usar esse texto. Não, irmãos, o que importa é você ofertar qualquer coisa. Porque Jesus está olhando, não é para quantia. Olha lá, viu, ofertou só 2 moedas. Veja, não foi isso que Jesus observou. Jesus não observou apenas aquela mulher entregando 2 moedinhas. Não foi isso que ele observou, não, irmão. Olha aqui para mim. O que Jesus observou foi que ela ofertou tudo. Isso é que ele observou. Veja, eu te pergunto, você acha que tinha outras viúvas lá? Naquele momento de oferta, o que você acha? Tinha muitas viúvas lá? Sim ou não, irmão? Possivelmente tinha outras viúvas. Eu te pergunto, será que é possível ter outras viúvas que ofertaram nesse mesmo dia aqui? Sim ou não? O que você acha? Veja, possivelmente outras viúvas também ofertaram. Possivelmente ofertaram 3 moedas, talvez. Possivelmente ofertaram 4 moedas. É possível que talvez houvesse uma viúva que ofertou 1 moeda? É possível. É possível que alguma viúva ofertou 1 moeda. Mas o que Jesus destacou naquela viúva ali, irmão? O que chamou a atenção dele? Porque ela ofertou tudo. Não foi o fato dela ter ofertado 2 moedas, não. Foi que ela ofertou tudo. Ela ofertou, aí ele fez questão de enfatizar todo o seu sustento. Veja, era essa o que chamou a atenção de Jesus, porque essa mulher ela confiava em Jesus, confiava em Deus. Que ela está entregando tudo. Por que ela está entregando tudo? Ela é louca da cabeça? Irresponsável? O que você acha? Não, ela apenas confia no Senhor. Ela confia que o Senhor é a provisão dela. Ela é viúva. Se até aquele momento o Senhor sustentou e cuidou dela, certamente o Senhor vai continuar sustentando e cuidando. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Ela entendeu que o Senhor iria continuar cuidando. E por isso ofertou tudo. Você sabe, a palavra coragem, já falei aqui algumas vezes, mas a palavra coragem, ela é formada por 2 outras palavras, 2 outros
afixos, né? Ela é formada pela palavra cor, C-O-R, e ela é formada pela palavra agen. E esses dois afixos, eles formam outras palavras muito mais conhecidas, sim ou não? C-O-R, é um afixo, e nós usamos para formar qual outra palavra? Coração. E a palavra, o afixo agen, nós usamos para formar a palavra agir. Portanto, coragem é o que então, na verdade, irmãos? Agir com o coração. É o oposto de agir com a mente. Alguém que age com a mente, o que ele faz? Ele calcula, não, deixa eu ver aqui se vai dar para ofertar, e não vai dar. Não deu. Agora, alguém que age com o coração, entenda coração aqui, alguém que age em fé, alguém que crê, ele oferta. E se for necessário, ele oferta tudo, como foi com a viúva e como foi com aquela mulher do vaso. Ele ofertou tudo. Ofertou 300 denários, ofertou tudo que estava no vaso, ofertou tudo que estava na bolsa. Tudo que estava na bolsa daquela mulher, ela ofertou. Aí Jesus viu, essa mulher aqui ofertou mais que todo mundo. Não tem quem ganha dela. Porque ninguém aqui ofertou tudo. Ela ofertou. Quantos entenderam? Diga amém. Assim, mais coragem que os demais. Veja, alguém que tem mais coragem que os demais, ele nunca mais é esquecido. O Senhor fez questão de registrar e destacar. Essa aqui destacou de todo mundo. Quantos dizem amém nesse período? Oh, aleluia, mas teve um terceiro também, um terceiro personagem que eu quero compartilhar com você. Também teve muita coragem. Mais coragem que os demais. Atos capítulo 4, abra lá. Atos 4, verso 36. À medida que você encontra, diga amém. Amém. Interessante isso aqui, irmãos. Atos 4, verso 36. Olha só o que diz esse texto aqui, Atos 4, 36 e 37, quero ler com você. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O terceiro personagem que eu quero compartilhar com você, que teve mais coragem que os demais, é o homem que ofertou toda a sua venda. Veja, a primeira foi o que ofertou todo o perfume do vaso. A segunda foi o que ofertou todo o dinheiro da bolsa. Esse aqui foi o que ofertou toda a sua venda. Aquilo que ele conseguiu arrecadar na venda dele, ele trouxe tudo e depositou aos pés dos apóstolos. Tá, uma pergunta aqui, para falar sobre esse personagem, eu quero falar de uma pergunta que eu sempre tinha, ao longo da minha vida cristã, principalmente ao longo da minha caminhada, era o seguinte: será que é possível eu ofertar dinheiro, ofertar financeiramente e colher outras coisas na minha vida? Será que é possível ofertar, entregar uma oferta financeira e colher na minha vida familiar? Será que é possível? Porque nós somos acostumados a dizer que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Sim ou não? Será que é possível ofertar financeiramente e colher na minha vida espiritual, ministerial? Será que é possível isso, irmãos? Eu ofertei financeiramente, ofertei dinheiro e colhi na minha vida familiar. O Senhor trouxe uma bênção familiar. Porque, veja, alguns talvez até se questionam. E talvez você, às vezes, nem vê a bênção chegando na sua vida. Pois eu vou mostrar para você que é possível você ofertar financeiramente e colher em outras áreas da sua vida. Sabe por que é possível? Porque quando você está ofertando dinheiro, entregando o seu dízimo, você não está entregando apenas o dinheiro, você não está entregando apenas o seu dízimo. Tem outras coisas embutidas ali. Por exemplo, no caso daquela mulher que ofertou 2 moedas de prata, ela só estava entregando as moedas, irmão. O que ela estava entregando ali? Fala algumas coisas que ela estava entregando. Sim. Fé. Ela estava entregando fé ali. Estava ou não estava? Aquela oferta ali, embutido com aquela oferta, tinha fé. Tinha confiança. Embutido com aquela fé ali, tinha isso. Aquela mulher que ofertou, que semeou o perfume do vaso.
embutido naquela oferta estava o quê? Amor. Sim ou não? Ela amava o Senhor. Ela ofertou por amor. Então aquela oferta não era apenas dinheiro, ela estava ofertando o que também? Amor. Amor ao Senhor. Se ela plantou amor, o que ela iria colher? O que ela colheu? Uma expressão de amor. Nunca mais você vai ser esquecida. Nunca mais. Veja, porque isso inclusive é uma declaração que os apaixonados fazem, que eu nunca vou te esquecer. Sim ou não? Você é a mulher da minha vida. Você entrou na minha história. Sim ou não? Veja, ela foi o que ela plantou. Sim ou não? Você está acompanhando antigamente? Então, embutido na sua oferta vai outras coisas. Presta atenção, esse homem aqui, ele ofertou financeiramente. Ele vendeu um campo, verso 37, e ele diz que todo o preço da venda ele trouxe aos apóstolos. Ofertou tudo. Diga assim, mais coragem que os demais. Veja, tem pessoas que talvez não tenham coragem de trazer nem a venda do celular, sim ou não? Acabou de cambiar o celular, não, vou trazer tudo de oferta, sim ou não? Vou trazer toda essa oferta de venda desse celular, desse iPhone, desse smartphone, vou entregar ao Senhor. Veja, talvez você não tenha um campo para trazer de oferta, mas se você tiver um smartphone, um iPhone que vale uns R$2.000, você pode fazer isso. Estamos em tempo de reforma. Você vai entrar para a história, com certeza o Senhor vai falar para você, você nunca mais vai ser esquecido com uma coisa dessa. Veja só. Mas eu vou mostrar para você que é possível você ofertar financeiramente e colher bênçãos espirituais. Quer ver só? Atos 10. Importante, nós temos exemplos bíblicos para reforçar aquilo que nós falamos. Você não pode, não quero mostrar para você apenas o meu achismo, mas eu vou mostrar para você na palavra que ofertando às vezes financeiramente, você colhe espiritualmente. Quer ver só? Atos 10, verso 1. A oferta não é para você apenas colher na sua vida financeira não, irmão. Você colhe na sua vida familiar também. Você colhe na sua vida emocional também. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Você acha que é só para você colher e ficar mais rico? Não é não. Vou mostrar para você Atos 10, verso 1. Olha só. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas. Diga, muitas esmolas. Troca a palavra esmola por oferta. Ele ofertava muito, né? Ajudava financeiramente ao povo e de contínuo orava a Deus. Verso 3, esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9, às 3 horas da tarde do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas, o que, irmãos? Ofertas, esmolas, tem subido para a memória diante de Deus. Pode te perguntar, é só sua oração que sobe, irmão? Não. É só sua oração que sobe? Não, as suas ofertas também sobem. Fala para 2 ou 3 irmãos, as suas ofertas sobem a Deus, irmão. As suas ofertas sobem a Deus. Foi isso que Deus reparou. Agora vai lá para o verso 29. Vamos ver a repercussão disso. A repercussão disso, dessas ofertas que ele continuamente fazia. Verso 29 diz assim: por isso uma vez chamando, vim sem vacilar, perguntou: que razão que você me mandou aqui? Verso 30, respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e diz: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Agora vai lá para o verso 44. Então Pedro veio, né? Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo. Diga assim, o Espírito Santo. Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Verso 46. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com ele alguns
dias. Quantos dizem glória a Deus? Veja, Cornélio e toda a casa dele foram batizados no Espírito e batizados nas águas. Veja, ele plantou financeiramente, mas ele colheu o que, irmão? Espiritualmente. Ele plantou muitas ofertas, muitas esmolas, mas isso subiu diante de Deus. E qual foi a colheita dele? Ele ficou mais rico, irmão? Ele ficou mais rico, teve um salário melhor? Não, ele colheu o Espírito Santo sobre a vida dele. Quantos dizem glória a Deus? Veja, por isso que é difícil um avarento ser cheio do Espírito Santo. O avarento é difícil ser cheio do Espírito Santo. Uma das características do avarento é porque ele tem um coração fechado. Para receber o Espírito de Deus, tem um coração aberto. Você percebe isso através da vida de oferta que aquela pessoa tem. Está relacionado. Então você está achando que a oferta é só para você receber bênção financeira? Não. Na verdade, a sua vida espiritual pode avançar muito por conta da sua atitude de ser alguém liberal. Quantos dizem amém? Amém. Veja, quero ver com você um outro exemplo disso. Abra lá 1 Coríntios 9, 1 Coríntios capítulo 9, verso 9. Você vai perceber esse princípio novamente aqui. É possível você plantar no natural e colher no espiritual, ou vice-versa. É possível você plantar no espiritual e colher natural. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 9, verso 9, à medida que você encontra, diga amém. Está escrito assim, 1 Coríntios 9, verso 9 ao verso 11, está escrito: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós é que está escrito isso aí. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, ou as naturais? Presta atenção no que Paulo está falando aqui. Paulo está falando o seguinte, está escrito na lei o seguinte: não amarre a boca do boi enquanto ele está debulhando, enquanto ele está trabalhando. O boi que trabalha tem que comer. Fala para o seu vizinho: o boi que trabalha tem que comer. É isso que está escrito lá no verso 9. Volta lá para nós, verso 9. Olha lá. Na lei está escrito: não amarre o boi, não amarre a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Aí Paulo está falando o seguinte. Aí Paulo faz o seguinte, aquela pergunta retórica: é de boi que Deus está falando aqui? Ou boi aqui é só uma ilustração? É só uma ilustração. Paulo está falando: porventura tem Deus cuidado dos bois? Aí verso 10 diz o seguinte: ou ele não está falando isso aí, é por nós. Certamente que é por nós que está escrito isso aí. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança. Esperança de quê? De ser recompensado, de ser abençoado. Então Paulo está falando para a igreja, aqui para a igreja de Corinto: olha o seguinte, eu sou esse boi, e eu tenho trabalhado entre vocês. E a Bíblia diz para não amarrar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. Porque aquele que está trabalhando, ele trabalha na esperança de receber. Aí Paulo fala no verso 11, Paulo fala o seguinte: porventura é caro eu que estou semeando na vida de vocês coisas espirituais, vocês me trazerem uma colheita natural, pelo menos pagar o meu sustento? Será que é caro? Veja, Paulo estava semeando espiritualmente, e a igreja de Corinto deveria pagar a ele naturalmente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Veja, você percebe então que a crise de pastores receberem salários não é agora. Você percebe, Paulo está falando: eu estou semeando coisas espirituais, coisas que vai marcar a sua eternidade. Então é minimamente justo que eu colha, ou que eu receba pelo menos coisas naturais. Porque eu deveria receber coisas espirituais da parte de você, mas pelo menos o natural, então, você deveria resolver. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você perceba, Paulo plantou espiritual e ele estava colhendo no natural. Agora, olha um outro texto, 1 Coríntios capítulo 15, verso 44. Mostrando para você o princípio de que às vezes aquilo que você semeia no natural, você colhe no espiritual, ou vice-versa. Ou aquilo que você semeia, financeiramente falando, pode ter colheitas em outras áreas da sua vida. Olha só esse mesmo princípio, 1 Coríntios capítulo 15, verso 44.
Quando estão acompanhando, diga amém. Está falando o seguinte: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Veja, você está aqui na terra semeando o seu corpo natural, é ou não é? Você que está envolvido nas coisas de Deus, está trabalhando na obra de Deus, você está semeando o seu corpo natural, é ou não é? Em jejum, em oração, vigília. Você está fazendo o que quando você está fazendo isso? Você está semeando o seu corpo natural. Você está gastando a sua vida nisso. Quantos estão gastando a sua vida? Amém. Posso mudar aquela canção, né? Eu não vou parar, gastar minha vida aos seus pés. Veja, nós estamos aqui gastando as nossas vidas aos pés do Senhor. Gastando o nosso corpo natural para Deus. O que nós vamos escolher? Nós vamos colher um outro corpo natural? Não. O que a Bíblia diz que nós vamos escolher? Eternidade. Fala para o seu vizinho, você está plantando hoje no natural. Você vai colher eternidade. Amém ou não amém, irmão? Nós iremos colher eternidade. Fala para o seu vizinho, você não morre mais, irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, irmão, esse é o maior descanso que você pode ter na sua vida. O Senhor Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quantos dizem amém? Oh, ainda que você não viva, ainda que você parta dessa aqui, você vai partir dessa aqui para uma melhor. Glória a Deus, irmão. Agora interessante, vamos voltar lá para o nosso personagem Barnabé. Barnabé ofertou tudo. Ele vendeu um bom terreno e ofertou tudo. Ofertou tudo. Aqui nós estamos falando de gente que oferta tudo. A mulher que oferta o perfume inteiro, a outra que oferta o dinheiro da bolsa inteiro. E aqui Barnabé também vendeu o terreno e ofertou tudo também. Esse povo aqui tem mais coragem que os demais. Atos 4, agora veja comigo, verso 36. Interessante. Veja comigo o verso 36. Então, lembra, quando você oferta algo aqui, no gasofilácio, na arca do tesouro, você está ofertando mais do que dinheiro. É por isso que é possível você colher em outras áreas. Olha só, capítulo 5, avança para mim um pouquinho. Aqui fala Barnabé ofertou. Aí no verso, capítulo 5, diz o seguinte: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Veja, Barnabé ofertou o que, irmãos? Barnabé ofertou o quê? Não ouvi. Só as mulheres, os homens, todos juntos. Barnabé ofertou tudo. Mas aqui, um outro casal interessante, porque aí o negócio começou a repercutir. Um casal falou: vamos ofertar, vamos vender o nosso terreno também, vamos dar uma oferta lá na igreja. Só que aí, na hora de oferta, ao entregar tudo, eles não tiveram coragem. Fala para o seu vizinho, mais coragem que os demais. Talvez você nunca pensou em trazer uma grande oferta para Deus, não? Você vai ver o quanto você vai ser tentado. O diabo ele vai vir seco no seu ouvido, falando: não, você está doido, isso tudo. Faz isso não. Você está louco? Vai dar dinheiro para pastor? Não, não é isso. Talvez aconteceu isso. Na verdade foi o que aconteceu com esses irmãos aqui. Olha só o que diz o verso 2. Mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, olha o que Pedro percebeu. Quem que encheu o coração dele, irmão? Olha o que Pedro falou. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para você mentir ao Espírito Santo e você reter parte do preço da propriedade. Veja, Satanás veio. Veja, irmão, Satanás então gosta que você oferta? Não. Hã? Por que a grande dificuldade de ofertar? Satanás vem para encher o seu coração. Sacode seu vizinho e fala assim: não permita Satanás encher seu coração. Não permita! Ananias permitiu. E o resultado foi o quê? Morte. Veja, irmãos, então o que ele ofertou? Ele entregou uma grande oferta, sim ou não? Irmãos, ele vendeu uma propriedade, ele vendeu um terreno. Certamente foi uma grande oferta. Mas o que estava embutido com o dinheiro? O que estava embutido no dinheiro que ele ofertou? Ele entregou? Hã? Mentira, avareza, dó. Estava embutido no dinheiro.
Quando você semeia algo, você vai colher isso aí. Ele ofertou, então na verdade ele semeou morte, sim ou não? Quando ele semeou mentira, foi isso que ele colheu. Quando ele semeou avareza, foi isso que ele colheu. Agora você perceba que Barnabé, ele ofertou outras coisas. Ele ofertou o amor dele pela obra, a honra em entregar para o Senhor. Ele ofertou generosidade. Ele colheu justamente isso. Mas você vai perceber o seguinte: na Bíblia não registra que Barnabé ficou mais rico. Ele entregou uma alta oferta. Nenhum momento você vai perceber Barnabé tendo ficado mais rico, prosperou mais, nada disso. Mas sabe o que é interessante aqui? No verso 36, olha lá, Atos 4, verso 36, Barnabé é chamado de quê? Hã? Olha lá. Não é isso que eu quero que você perceba, não. Barnabé aqui, ele é apenas o Zé. É o Zé. Sim ou não? Porque José nós chamamos de Zé. Aqui, em verso 36, ele é apenas um Zé, ninguém conhecia ele. Colocaram até o apelido dele, não, vamos chamar ele de Barnabé. Ele é apenas um Zé. Agora, sabe o que é interessante? Houve colheita na vida dele. Não foi colheita financeira. Porque, entenda, quando você está ofertando, você colhe muito mais que dinheiro. Ele não ficou mais rico, não. Mas aconteceu algo na vida dele. Veja, na Bíblia, quando se cita o nome, é destaque. Quando a citação de nomes na Bíblia, porque é um livro sagrado, livro da eternidade, é algo de destaque. Então, por exemplo, ter o nome citado na Bíblia é uma grande colheita. Então, por exemplo, nós vemos alguns personagens fortes na Bíblia que são citados algumas vezes. Por exemplo, nós temos André. Quem foi André? Hã? Ele foi um dos apóstolos de Jesus e foi ele também que ganhou Pedro, o irmão dele. Ele é citado 12 vezes na Bíblia. 12 vezes é citado o nome de André na Bíblia. Nós temos, por exemplo, um outro personagem muito importante, personagem relevante na Bíblia, que ele ajudou Moisés na liderança. Moisés, quando saiu do Egito, ele deu um grande conselho para Moisés, que foi o sogro dele, Jetro. Ele falou: olha, divida o grupo, o povo, que era muito numeroso, em grupos, e coloca líderes sobre eles. Esse homem foi muito importante para o povo de Israel atravessar o deserto. Ele é citado apenas uma vez. Então veja, Jetro, que teve esse conselho importante, ele foi citado uma vez. André, que foi um dos apóstolos de Jesus, foi citado 12. Mas José, o Barnabé, que aqui apenas era só Zé, depois dessa oferta, ele é citado 27 vezes. E sabe uma coisa? Aqui ele é apenas José. E sabe o que aconteceu em Atos capítulo 14? Abra lá comigo. Atos 14, verso 14. Olha o que acontece com esse homem. Aqui ele é apenas um irmãozinho que amava o Senhor e entregou uma grande oferta. Porque amava o Senhor. Foi generoso. Mas olha o que acontece. Além dele ter sido citado 27 vezes na Bíblia, além dele ter sido o discipulador do apóstolo Paulo, esse Zé, a Bíblia diz que em Atos 14, no verso 14, que agora ele não era Zé mais. Olha o que diz. Ouvindo porém os apóstolos quem, irmão? Barnabé. Os apóstolos quem? Barnabé. O Zé se tornou quem? Apóstolo. Aqui, em Atos 14, ou seja, alguns anos depois do que aconteceu lá em Atos 4, ele já era um apóstolo. Veja, teve colheita ou não teve? Não se menciona que ele ficou mais rico. Não se menciona que ele teve um salário maior, mas se menciona que ele teve grande colheita espiritual. Veja, talvez você, ao preparar a sua oferta, você precisa entender que mais do que colher financeiramente, você vai colher para a sua vida espiritual, ministerial e familiar. Porque junto com o dinheiro está embutido muitas outras coisas. Junto com o envelope que você entrega a Deus, tem outras coisas embutidas. É isso aí que você vai colher. Quantos dizem amém? Fica de pé no seu lugar.